No vídeo de hoje, a gritante superioridade do Flamengo no Beira-Rio, a total incapacidade do Inter de competir e Alexandre Calil me veio à mente. O que tem a ver o ex-presidente do Atlético Mineiro? Você vai saber. E ainda temos que falar da pataquada que fez o Internacional antes do jogo, né? Que fiasco. A torcida vai lá, faz todo um espetáculo, toda uma festa, ruas de fogo, mobilização, aí vem a diretoria do Inter e faz isso aí. Meu Deus do céu. Like do vídeo, se inscreve, ativa o sininho, rumo a 420 mil inscritos por aqui. Creatina, já tomou? Já viu aí no armário? Terminou? Acabou? Fit Forte, hein? Suplementos para você que está treinando, cuidando da saúde. Creatina, whey protein, glutamina, pré-treino, tem tudo na Fit Forte. Entrega em qualquer lugar do Brasil. Você pode parcelar em até 3 vezes sem juros e ainda tem o meu cupom que te dá 15% off. Na hora de finalizar a compra, você coloca lá o cupom Jorge Igor. Link do site, link na descrição, link no site, link no comentário fixado e na descrição do vídeo é Fit Forte. Bom, o jogo é muito simples de se analisar. É um dos jogos mais fáceis da gente comentar, opinar, porque o Flamengo em vários momentos dava a impressão de que jogando 70%, 75% do que podia, controlaria o jogo com absoluta tranquilidade. E foi exatamente o que aconteceu. Foi um controle absoluto, tranquilo, incontestável de um time que nos primeiros 20 minutos não gerou tanto volume assim, é verdade, né? Tem muita posse de bola no começo do jogo, mas sem criar tanto. Só que ao mesmo tempo, era um time que não sofria em hipótese alguma, né? Não tinha nenhum sofrimento, nenhum perigo, não deixava o Internacional sequer entrar na sua área. Então o Flamengo ia ali, né, mantendo a sua posse de bola e tal. E aí, quando o Flamengo criou a primeira oportunidade de gol, que foi aos 23, logo depois ele já criou a segunda e saiu o gol. Muito rápido, quando o Flamengo conseguiu finalmente, né, primeiro lance lá com o Arrascaeta, um passe para o Varela que bateu por cima e depois sai o gol do próprio Arrascaeta. Em 2 chegadas, o Flamengo fez 1-0, matou o jogo, acabou. Não é que ele esfriou um clima com os gols, com o gol do Arrascaeta aos 26 minutos, mas acabou com qualquer possibilidade assim de sonho, se ainda existia, né? Acabou com qualquer possibilidade de sonho. Temos que falar aqui de mudanças, né? Ontem Varela no lugar do Emerson Royal em relação ao primeiro jogo. Saul titular, e o Saul não deixou o Alan Patrick jogar. Para mim, uma excelente atuação do Saul. O Plata, o que correu, o que recompôs, o que desarmou, o que ajudou na frente. Outra partidaça para mim. Acho que Saul e Plata foram os caras que se destacaram no jogo de ontem. E é uma vitória de um time, sim, que é favoritíssimo ao título da Libertadores. Favoritíssimo. Acho que não tem... Cara, você pega 2019, teve o confronto contra o Internacional. Quando o Flamengo é campeão em 2019, ele passa pelo Internacional, ele ganha 2-0, depois tem o empate do Beira-Rio 1-1. O Flamengo era superior. O Bruno Henrique já fez 2 gols no Maracanã, encaminhou a classificação. O Flamengo já foi para o Beira-Rio numa situação muito mais confortável do que foi agora para esse confronto de 2025. Mas, mesmo assim, não existiu uma diferença tão gritante. Você vai olhar, né, é um 3-0 no agregado. Mas poderia ser muito mais. Assim, eu acho que o 3-0 ele ilustra pouco o que é a diferença hoje de um time para o outro. Em todos os aspectos, físico, tático, coletivo, individual, então nem se fala, mas é um abismo, sem brincadeira. Parecia ontem um time da Libertadores da América enfrentando um time da Sul-Americana, com todo respeito. Parecia um time da Champions, um semifinalista de Champions, eliminando um time de primeira fase de Europa League, pô. Inacreditável. Esse é o nível que o Flamengo atingiu, graças ao trabalho do Felipe Luiz, graças ao trabalho de reestruturação que começou lá atrás. Esse é o nível. Aí eu disse para vocês que lembrei do Alexandre Calil durante o jogo. O ex-presidente do Galo, uma vez, disse, olha, é um perigo aí se o Flamengo arrumar a casa, viu? Porque ninguém segura mais. Vocês vão lembrar disso, né? Se der um Google aí, você vai lembrar dessa fala do Calil. Constatação de que, olha... que nós estamos falando de um atleticano que tem ódio esportivo, claro, do Flamengo, né? Pelos anos 80, José Roberto Wright, tudo aquilo que o atleticano reclama tanto. E o pai do Calil era o presidente na época, então ele tem ali pessoalmente razões para torcer contra, totais. Mas ele fez uma constatação óbvia de dirigente, de alguém que acompanha o futebol. Galera,
Olha o tamanho desse clube, o que ele arrecada, o potencial que ele tem. É que é uma bagunça, é uma zona. O dia que eles resolverem, vamos brincar sério, não vai dar para segurar. E hoje, a impressão que passa é que não tá dando para segurar, cara. Olha o ano que se apresenta pro Flamengo. Hoje, da galera que sobrou, Estudiantes é o próximo adversário, Vélez e Racing estão na mesma chave. Vão fazer a outra quarta de final da chave do Flamengo. Aí do outro lado você tem o São Paulo já classificado, o Palmeiras já classificado, porque não vai perder a vantagem hoje para o Universitário. Pode vir o Botafogo e o River Plate. Nenhuma dúvida que São Paulino, palmeirense, botafoguense não fique irritado, mas sim, nenhuma dúvida de que hoje o Flamengo está um nível acima, alguns níveis acima desses times, tá? O Palmeiras hoje é um time que arrecada muito, assim como o Flamengo, é outro sucesso de gestão, porém, o trabalho do Abel Ferreira passa por um momento muito ruim. Então o Flamengo está, em termos de campo, bem à frente do Palmeiras, no momento, bem à frente do Botafogo, mais à frente ainda do Botafogo, que faz um trabalho ruim nesse ano, a verdade é essa. O Textor, tão exaltado por 2024, faz um trabalho ruim em 2025. E o Flamengo está à frente do São Paulo. Verdade que o São Paulo vai ter voltas importantes agora em setembro, jogadores recuperados que podem estar nesse confronto ou contra o Botafogo ou contra a LDU. Mas o Flamengo está acima de todos eles. Isso é garantia de que será campeão da Libertadores? Não. O Flamengo conseguiu, nesses últimos anos, eliminações inacreditáveis para o Peñarol. Porra, você perdeu pro Peñarol dentro do Maracanã. Aí o Peñarol na fase seguinte tomou 5 do Botafogo. Aí você fala, é tipo o Santista ontem, né? Tomou 6 do Vasco, aí viu o Vasco ontem perder pro Juventude. Aí ele fala, irmão, o buraco é mais embaixo. É tipo isso. O Flamengo perdeu pro Olímpia, ganhando o primeiro jogo, tomando gol de cabeça de um cara de 1,5 m que não precisou nem sair do chão. Um fiasco. Então, futebol tem dessas. Pode acontecer uma eliminação para os Estudiantes? Pode. Eu não acredito. Acho que o Flamengo tem um caminho, não é tranquilo porque Libertadores não é tranquila, mas um caminho muito sólido para chegar à final em Lima. Acho que dificilmente, futebol pode pregar peças, mas dificilmente, numa análise lógica, numa análise que a gente está vendo do campo, dificilmente o Flamengo vai estar fora da final do dia 29 de novembro. Vamos aguardar, tem mais 4 jogos para isso, tem o confronto contra os Estudiantes que vai ser decidido em La Plata, mas está muito bem encaminhado. Um confronto praticamente perfeito do Flamengo contra o Internacional. O Internacional foi campeão gaúcho, você acaba com o jejum, ganha do teu rival, respira, começa o Campeonato Brasileiro em alta, jogando um bom futebol, inclusive fazendo um jogo muito interessante no Maracanã contra o Flamengo na primeira rodada, o jogo terminou empatado, mas o Internacional ele sucumbiu e não à toa foi parar até em zona de rebaixamento já nesse Campeonato Brasileiro. Sucumbiu. O Inter hoje não compete, o Inter hoje é um time extremamente espaçado no seu meio-campo, os jogadores não se entendem, não se conectam, aí é cada um tentando o seu, é o Alan Patrick tentando tirar um coelho da cartola, é o Carboneiro tentando fazer alguma coisa quando entra nos jogos, é o Borré com dificuldade para finalizar, para ser efetivo, não sai nada. É uma defesa que toma gol todo jogo, não sai nada. Não sai nada. Quando a bola chega no ataque, aí o Ener Valencia entra no segundo tempo, não consegue dominar a bola. O Borré tem uma chance na pequena área para concluir, ele não consegue concluir, a bola pega na coxa, vai ficando presa na perna do cara porque ele não consegue fazer um movimento mínimo de finalização. O Inter não tem nada. Nada. O Inter ontem era um time que ia, aí a bola chegava no Wesley, na ponta esquerda morria, vinham 2. Aí o Bernabé tentava alguma coisa, errava passe. Como tá mal o Bernabé, né? Impressionante. Nada, mas assim, não saiu nada do jogo do Inter. Eu fui até olhar o número de finalizações do Internacional. O Internacional, em 90 minutos, mandou uma bola no alvo. É um time que não tem poder de construção, poder de criação, não tem nada. É espantoso ver o nível de futebol que o Inter joga hoje. Jorge, tem que mandar embora o Roger? Eu acho que é um trabalho, mas aí olhamos para a complexidade do mercado. E aí, o que temos de opções, o que tem aí para o Internacional, acho muito difícil. Né? Você corrigir uma rota como essa com a escassez que a gente tem no mercado e com a dificuldade do Inter para contratar. A dificuldade de não só ter orçamento para contratar, mas de ter credibilidade no mercado, que é uma coisa que está complicando para o Internacional, com dificuldades para honrar os seus compromissos, e de ter um índice de acerto. E aí eu queria entrar um pouco nessa coisa da diferença do Inter para o Flamengo.
Hoje, esse futebol, como eu tenho dito aqui, tenho falado muito isso sobre o Santos, né? Poxa, parece que é um clube que não entendeu que ele está numa piscina de tubarões, né? Tem um mundo de tubarão e ele lá, o peixinho pequenininho, ele vai ser engolido se ele não se ajeitar. Nesse futebol, onde sempre houve, né? Sempre existiu a diferença de distribuição de dinheiro, de audiência. A gente sabe que isso é uma questão histórica do futebol brasileiro. Ela está dada aí. Então, já que está dado, você tem dois caminhos aí. Você tem o caminho de tentar mudar isso, né? E isso, de alguma forma, a divisão de alguma forma mudou, mas ainda existem ali os potes diferentes, mas já melhorou em algum sentido. E, paralelamente, você precisa continuar tocando a tua vida e lidar com a realidade que se impõe. A realidade que se impõe hoje é de uma distância grande entre o que o Inter pode arrecadar e o que o Flamengo pode arrecadar. Como você faz para lidar com isso? Como você faz para minimizar o impacto dessa diferença? Trabalhando, planejando, sendo certeiro. Você não pode errar. Se o Flamengo erra na montagem do elenco no início do ano, errou. Foi lá, trouxe 2, 3 caras que quebraram a bola, não deram certo. O Flamengo tem capacidade para chegar na janela do meio do ano e corrigir. Erramos, vamos ter que gastar de novo, uma pena, mas a gente consegue. O Inter não pode se dar esse luxo. Pelo orçamento que ele tem, ele não pode se dar o luxo de errar em contratação. Não pode, não pode. Pô, Jorge, mas não existe garantia de êxito em contratação. Sim, não existe, mas você mapeia. Você tem um nível de segurança antes de dar um passo até contratar alguém. Você não pode errar. Não pode cometer erro no departamento de futebol, porque você não tem... A tua margem é pequena. Margens de clubes como o Internacional são bem menores, margens para erro, do que Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, que tem um dono bilionário, Botafogo, que precisa ver como é que vai ficar aí, hein, Textor? Mas, enfim, fez isso no ano passado, né? Chegou na janela do meio do ano, trouxe 2 caras, pum, campeão de tudo. Da Libertadores e do Brasileiro, né? Só faltou a Copa do Brasil. Entendeu? O Inter não pode. O Inter não consegue. Então, é um ponto que as gestões, as diretorias dos demais clubes do Brasil precisam olhar, assim, como é que a gente vai fazer para evitar que essa distância para Flamengo, Palmeiras e demais equipes que consigam chegar nesse topo, para que essa distância não chegue a um patamar inalcançável. Cara, eram 90 minutos ontem que você tinha a absoluta tranquilidade, certeza, convicção de que o Inter não ia conseguir. Podia estar jogando até agora. Podia ter mais 3 tempos de 90 minutos. Pode marcar o jogo, pode marcar outro jogo para amanhã. Pode mudar a escalação inteira. Não tem como. Não tem como. Porque o Inter, claro, você tem o mérito do Flamengo que trabalhou e se organizou para chegar no nível que chegou. E você tem equipes como o Internacional que tiveram muita dificuldade para lidar com esse momento. Que tiveram muita dificuldade para se estruturar. Essas equipes não podem errar. E elas têm errado muito. E elas têm se complicado muito no aspecto financeiro. E resulta nisso aí. Você chega numa 8ª de final de Copa Libertadores da América sem a mínima chance. A mínima. Isso é assustador. Para quem falava ali, uma espanholização do futebol brasileiro. Cara, ok, você pode discutir tudo, tá? Pode discutir a divisão do bolo, pode discutir um monte de coisa. Mas não esqueça que os clubes também são responsáveis por isso. Os clubes mal geridos, o Vasco não está na situação que está por culpa do Flamengo, ele está por culpa dele. O Santos não está na situação que está por culpa do Palmeiras, ele está por culpa dele. O Internacional não está na situação que está por culpa, sei lá, do Cruzeiro, do Botafogo, é por culpa dele. O Grêmio, que passa uma situação delicadíssima também, é culpa dele. É culpa dos erros que ele comete. Com o orçamento menor, você não pode, mas nunca, você não pode jogar oportunidades fora. E esses clubes têm jogado. E aí, por falar em jogar em oportunidade fora, o que foi aquilo? Eu espero não esquecer, eu também quero falar da agressão que os colegas lá do canal do Baldaço sofreram. Quero falar sobre isso para fechar o vídeo. Não quero perder esse fio. Mas vamos lá. O que fez o Internacional com a história dos papéis picados? Eu tô até agora, assim, atônito. Sério, atônito. Porque, cara, o anticlímax que aquilo gerou, é óbvio que isso entra do resultado de alguma forma. Eu continuo achando
que se não tivesse papel picado, sabe? Se tivesse o jogo começasse no horário, se a torcida, se tivesse, 200 mil pessoas dentro do Beira-Rio, os caras, sabe, em pé, na beira do campo, ainda assim acho que não ia mudar nada e o Flamengo ia classificar. Mas convenhamos, a missão do Flamengo ficou mais tranquila. É mesmo, esfriou tanto assim. Aquela festa, corredor de fogo, entrada do time em campo, aquele negócio todo. Aí alguém, isso precisa ser melhor esclarecido. Alguém vai lá e aciona um negócio que não era para acionar. O papel picado, que, segundo o que apuraram, era ali, estava preparado para o final do jogo, caso o Inter fosse classificado, e alguém acionou antes da hora aí. Cara, que loucura é essa, gente? Que nível de profissionalismo é esse dessas pessoas? Aí você atrasa o jogo, quase 20 minutos de atraso, jogadores vão pro vestiário, voltam, aí acabou, aí a arquibancada, gelou todo mundo. E pro Flamengo excelente, maravilhoso. Então jogou fora toda a mobilização que o Internacional, que a torcida do Internacional fez. E a gente volta no ponto anterior. Você não tem o direito de errar, cara. Você é o Inter, você tem uma dificuldade grande, você não tá no eixo Rio-São Paulo, você arrecada menos. O adversário é topo do continente hoje. Você não pode dar um mole desse. Não, erramos, foi mal. Foi mal, alguém apertou um negócio errado aqui. Gente, sabe, as pessoas precisam entender a magnitude do desafio que elas têm nas mãos, cara. Gerir um clube de futebol como o Internacional, com a massa de torcedores que tem o Internacional, que representa para o futebol brasileiro como Internacional, não pode ter esse nível de erro. A gente pode errar na vida, errar no trabalho, mas, cara, isso aqui é inacreditável. Isso é tosco, tá? Isso é um erro tosco. É o erro de pedir perdão. O responsável por isso tinha que chegar imediatamente. Perdão, torcida colorada. Perdão pela cagada que a gente fez aqui. Porque isso não existe. Enfim, e acabou sendo um componente a mais de uma noite, eu não diria vexatória, tá? Não é vexame, assim, a eliminação ela estava dentro do esperado, mas melancólica. Melancólica, porque você não conseguiu nem machucar os caras um pouquinho e ainda jogou todo o clima fora com a história do papel picado. Um horror. Uma noite, assim, como tem sido noites melancólicas do Inter. Eu me lembro que narrei o Inter e São Paulo do Brasileiro, ainda na TNT Esportes, e fiz um vídeo no dia seguinte falando sobre isso. Cara, eu fiquei impressionado como o estádio estava frio, a gente estava com um som ambiente, como o estádio estava frio, sabe? Como o horário não ajudou e o público foi muito baixo, eram 11 mil pessoas naquele jogo. Como o pós-jogo foi frio, silencioso, você não ouvia nem protesto, nem reclamação, sabe? É melancólica a temporada, mesmo no ano do título gaúcho, que mostra também que, beleza, o gauchão, ele ainda tem uma importância grande pela rivalidade da dupla Grenal, né? Um paulistão que teve a final entre Palmeiras e Corinthians esse ano, ele também tem o seu tamanho pela rivalidade local, ainda mais um Palmeiras e Corinthians, mas na boa, não resolve vida de ninguém mais. Há 20 anos o Inter acaba com o jejum em cima do Grêmio no gauchão, salvou o ano. Hoje, esquece, serve pra nada, justamente porque o nível de investimento e o nível técnico do futebol brasileiro foi puxado para cima por projetos como o do Flamengo. Então, é todo mundo olhar na humildade. O que os caras fizeram? A gente tem que fazer igual. A gente não vai ter o mesmo orçamento, mas a gente precisa ter o mesmo nível de organização que esses caras têm. O mesmo nível de gestão responsável com os recursos que esses caras têm. O mesmo nível de paciência que esses caras tiveram. Porrada do Bandeira, porque o resultado esportivo não vinha, mas ele estava arrumando a casa. Quero falar para fechar do que aconteceu lá com os colegas do canal do Baldasso. O Fabiano Baldasso, eu não conheço, mas eu acompanho o trabalho dele há muito tempo, ele faz a linha torcedora, né? Falo muito sobre isso aqui. Existem muitos tipos de cobertura esportiva que podem ser consumidos e não é uma questão de saber o que é melhor, o que é correto. É o público que decide. E eu valorizo muito a cobertura torcedora, porque a cobertura torcedora, ela te dá outro olhar. Você que está distante da arquibancada, você que não torce para aquele clube, você que não mora naquela cidade, naquele estado, através dessa cobertura mais próxima e passional, você consegue fazer, né, uma leitura mais precisa, ter uma percepção mais real do que aquele clube está vivendo no dia a dia e principalmente do que aquela torcida tem sentido. Então eu vejo muito valor nessa cobertura segmentada, apaixonada. Tem colegas que fazem trabalhos incríveis e o Baldasso é o cara que chegou num tamanho muito grande.
canal dele é muito grande. Ontem tinham 90 mil pessoas, mais até no pós-jogo, acompanhando a live dele lá no YouTube, a equipe narrando o jogo lá no Beira-Rio e tal. E o Baldasso, ele é torcedor, pô, empolgado. Torcedor se empolga. O Baldasso foi na semana passada e falou: o Inter vai classificar. Esquece, ó, nós vamos passar. O Inter já está nas quartas. A torcida saiu do Maracanã, otimista, cantando, perdemos só de 1-0, vamos classificar. E não classificou. Aí acaba o jogo, vai uma meia dúzia de 3-4. Ainda bem que foram só esses, né? Você via que não era. Não vou falar aqui, nossa, a torcida do Inter. Não, 3-4. 3-4 mais idiotas. Foram lá tirar satisfação com a equipe. Pô, o Baldasso nem no estádio tava. Ele faz de casa, parece. Ainda é duplamente covarde. Porque mesmo se ele tivesse, o fato dele ter dito que o Inter ia classificar não dá direito de ninguém dar porrada no cara. Era uma opinião, era uma crença, era uma fé, era um sentimento genuíno de torcedor. Isso não dá direito de ninguém. Ah, não classificou, a culpa é sua. Isso é de uma burrice, né? O cara não entra em campo. Desculpa, não entra em campo. E pior ainda, o cara nem tava lá. Aí você vai bater nos caras que não falaram nada, que estão ali, coitado, trabalhando, quase meia-noite. Chegado no estádio, 5, 6 horas antes do jogo, montando, trabalhando. Pra vir uma meia dúzia. Porra, que nível de irracionalidade é esse que a gente tá vivendo? Sabe, a culpa então agora, se o torcedor do microfone, o influenciador torcedor, fala um negócio, faz uma previsão, aquilo não se confirma, aí nós temos que bater no cara. Pô, o Pedro Certezas tomou hate de parte da torcida do Botafogo em 2023. Sério, a culpa foi dele, do Botafogo fazer o papelão que fez no segundo turno, de abrir um 3-0 contra o Palmeiras e tomar um 4-3. Aí você vai lá e vai xingar o cara e vai bater no cara. Que palhaçada é essa, galera? Que maluquice é essa? As pessoas não conseguem conviver com frustração. Frustração. Não é só opinião diferente. Porque não é só o pensamento divergente, porque o cara torce pelo mesmo time, né? Todo mundo é colorado ali, né? Todo mundo que estava no Beira-Rio é colorado, assim como o Baldasso é colorado. O problema é que as pessoas não conseguem conviver com a frustração. A eliminação para um time muito melhor, muito superior. A gente foi incapaz, impotente. As pessoas não conseguem lidar com isso minimamente, de maneira civilizada. Aí tem que partir para porrada, para agressão. E um outro problema, eu frequento estádio há muito tempo, e agora falarei mais sobre isso na semana que vem, frequentarei ainda mais no novo projeto. É gritante a falta de segurança para a imprensa de uma maneira geral nos estádios do Brasil. É algo que eu constato, que eu vivo há muito tempo. É gritante, não é que a imprensa seja uma classe que mereça uma atenção diferenciada em relação a qualquer segmento da sociedade. A gente não é melhor nem mais limpinho do que ninguém. Mas nós estamos expostos. A gente põe a cara, a gente dá opinião. E existe uma turba aí de gente irracional que não consegue lidar com isso. É gritante. São inúmeros os casos que a gente vê de agressão em cabine, em campo. Repórteres também estão extremamente vulneráveis em campo. É gritante, é histórica. Gostaria muito que as entidades de classe, as entidades que cuidam da imprensa esportiva no Brasil, dessem mais atenção e usassem os seus instrumentos de pressão, de cobrança, para que a gente melhore esse quadro. É gritante. Não tinha ninguém ontem lá, o camarada puxando fio, querendo quebrar computador, querendo bater no cara, e não tinha um policial, não tinha um cara da brigada, não tinha ninguém, pelo menos no vídeo que eu vi. Pode ser que tenha chegado depois e eu não tenha visto. No vídeo que eu vi, não tinha ninguém, absolutamente ninguém. Então, esse também é um cenário que está presente nos estádios do Brasil e não pode estar. Minha solidariedade aos colegas que foram agredidos ontem, isso não dá direito... Cara, se você não gosta... Porra, aí, olha aí, o Baldasso falou que ia classificar, tá fazendo a gente passar vergonha. Você tem duas opções. Uma, não consome mais. Outra opção, você vai lá no chat, você vai lá nos comentários e fala: pô, Baldasso, pelo amor de Deus. Você critica, o nosso trabalho está sujeito a críticas e elogios. Como você vem aqui nos comentários do canal e faz, não é? Você vem e diz: pô, Jorge, eu discordo disso aí. Se você vem, claro, sem educação alguma, sem nenhum nível, sem nenhum preparo para debater, você não vai nem ser ouvido, ninguém nem vai te ler. Você pode ter certeza disso. Não vai nem chegar a esse estágio. Mas, pô, você veio discordar, é isso aí, é do jogo. Pô, não gostei, Jorge, acho que você falou besteira. Ó, é isso. Show, é do jogo. Agora você vai me encontrar no shopping e vai me dar uma porrada porque eu dei uma... Para, gente, para. Outra coisa, no estádio de futebol pode tudo. Não, cara, não pode tudo no estádio de futebol. Você até se permite afrouxar um pouquinho a corda.
um xingamento, sabe? O vai tomar naquele lugar retórico. Vai, tá? A gente aceita pisar um pouquinho além dessa linha. Meter a mão na cara de alguém, não. Aí não dá. Ser preconceituoso, por exemplo, ser criminoso, não dá. Não dá. É isso aí. Vídeo feito nessa quinta-feira. Dá o like aí. Você que ficou até o final. Boa quinta para todo mundo. Juízo e tchau.